Sabe, o meu corpo amadureceu muito rápido e com 12 anos eu já tinha seios. Naquela época eu morava com a minha mãe e ela morava com o meu padrasto. E ele era uma pessoa muito gentil, carinhosa e todo mundo ao redor dele gostava muito dele. Ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostava de estar por perto. Eu adorava ficar horas e horas conversando com ele porque eu sentia que ele era como um pai pra mim. Até que eu completei 12 anos e a partir dali ele começou a me olhar diferente. Ele começou a ficar muito mais carinhoso do que ele já era, então ele passava a mão nos meus cabelos, ele me abraçava muito, ele me elogiava. Ele começou a dizer que eu estava ficando muito bonita, que eu já estava uma mocinha, né? Então esses elogios começaram a ficar muito recorrentes. E teve um momento que eu fiquei um pouco assustada, porque ele começou a ficar muito ciumento. Então ele tinha ciúme de mim com amigos, com primos, com pessoas assim do bairro onde a gente morava. E isso me deixou um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo eu pensei que seria porque ele era como um pai pra mim, então ele era muito protetor. E uma vez eu peguei ele mexendo na minha gaveta de roupas íntimas e eu achei aquilo muito estranho, mas ele disse que estava procurando um documento, então eu nem suspeitei nada na época, até porque eu era muito inocente, eu só tinha 12 anos. E nesse mesmo dia eu fui tomar o meu banho e eu senti que tinha alguém me espionando. Até aí eu achei estranho, então eu desliguei o chuveiro, né, coloquei uma toalha e fui na porta ver, mas não tinha ninguém. Depois disso eu relaxei e voltei a tomar banho. Eu achei muito estranho na época, mas eu lembro que eu pensei, ele é muito legal comigo, porque ele iria me espionar, o que ele ia querer com isso? Eu era, tipo, muito inocente, então eu não tava sentindo nada de estranho. Até que eu fui dormir na casa da minha avó nesse mesmo dia. E já era noite, então a gente foi. Nós ficamos na casa da minha avó porque a minha mãe tava doente. Então ela tava doente e ela precisava ir para um hospital pertinho da minha avó, porque a minha avó morava no centro da cidade e a gente mais afastado. Então a gente resolveu que dormiria lá, né? A minha avó dormia normal com o meu avô no quarto deles e tinha um outro quartinho improvisado pra mim, né? Que tinha uma cama de casal, mas era um quartinho bem pequeno. Então eu fiquei nesse quarto e o meu padrasto iria dormir na sala, né? No sofá. Até que eu fui dormir por uma volta de umas 10 horas, mais ou menos, eu fui dormir. Aí eu desliguei as luzes, me deitei e não deu uma meia hora, o meu padrasto bateu na porta. Eu abri pra ver o que era, daí ele chegou dizendo se podia dormir comigo, né? Porque o sofá era muito duro, ele tinha problema nas costas e tal, daí ele inventou uma coisa lá e eu, né, super caí, eu era muito ingênuo, muito inocente, né? E aí ele foi super legal nessa hora comigo, eu durmo nos pés, eu não te incomodo, se eu roncar você pode me falar que eu vou pra sala, tipo, eu não desconfiei de nada naquele momento, né? Mas aquela noite foi o início do inferno na terra pra mim. Então a gente foi se deitar, ele disse pra mim ficar quieta, ele apagou a luz do quarto e começou a acariciar o meu corpo. Né? E nisso que ele começou a acariciar, eu comecei a me sentir mal. Daí eu perguntei o que você tá fazendo e ele fica quieta, você não vai contar isso pra ninguém. E naquele momento eu não sabia de nada que iria acontecer, eu tava perdida, eu tava me sentindo muito mal, né? Eu não sabia o que ele ia fazer comigo, porque eu não tinha nem um pouco de malícia, ali eu não entendia nada sobre aquilo, né? Mas alguma coisa me dizia que era errado, né? Por mais que a gente, assim, não tenha consciência daquilo, a gente sente no coração, né, que tá fazendo alguma coisa errada, que não é certo, mas eu sabia que não era certo, mas eu fiquei quieta, eu não gritei, porque ele disse, fica quieta, é melhor pra você. Então ele me convenceu de ficar quieta. Então ele fez o que quis comigo naquela noite. Ele fez o que queria e eu não pude fazer nada. Eu não consegui gritar, eu congelei, eu entrei em pânico, né, porque eu sabia que era errado, eu sentia que era errado, mas eu não pude fazer absolutamente nada, né. E a única coisa que eu fiz foi o que ele mandou, né? E eu era muito tímida naquela época, então eu não iria nunca contar pra ninguém. Eu acredito que seja muito por isso, né? Que muitos dos abusadores, eles fazem essas coisas com as pessoas mais tímidas, que elas não vão contar pra ninguém porque elas são muito vergonhadas, elas são muito inocentes, né? Elas não sabem o que tá acontecendo. Então ele fez, ele se aproveitou da minha bondade, da minha inocência. E no dia seguinte ele voltou a dizer, né, que eu não deveria falar nada pra ninguém, que aquilo era um segredo nosso, que, tipo, se eu falasse pra alguém eu iria machucar as pessoas, que a minha mãe não iria gostar de saber, porque o que eu fiz foi com o meu consentimento também, né? Então ele começou a falar muita coisa e a minha cabeça ficou muito confusa. E naquela idade eu não sabia, né? Eu era muito inocente, eu não sabia que eu tinha sido vítima de um abuso sexual. Eu não entendi nada do que estava acontecendo, eu não tinha consciência, eu não tinha conversado com a minha mãe sobre isso. Então pra mim, eu não sei, eu achei que ele tivesse feito uma coisa errada, mas que eu devia ficar quieta, já que ele tá mandando eu ficar quieta, eu não vou falar nada. Isso pode prejudicar minha mãe, alguém, né? Então eu fiquei quieta na minha e ali eu guardei pra mim. E aí naquele momento ali eu me senti um lixo. Eu comecei a me culpar. Eu achei que a culpa era minha, que eu tinha feito uma coisa errada. Que assim, tipo, que a culpa era 100% minha, ele não fez nada, sabe? A culpa era minha, eu não conseguia me olhar mais como eu me olhava antes. E eu só fui descobrir, né, o que realmente tinha acontecido alguns meses depois, porque eu vi um documentário na TV sobre isso, né, sobre abuso. E aí eu descobri que eu tinha sido abusada pelo meu padrasto, né, e foi muito forte pra mim quando eu vi que a culpa não era minha, né, que aquilo ali que ele cometeu foi um erro dele, foi um abuso dele. Nisso eu fiquei sem chão, assim, essa parte foi horrível,
Porque eu pensei, não, eu não sou culpada, eu não tenho culpa do que aconteceu, eu fui uma vítima, né? E aí depois de ver aquele documentário, descobrir tudo que eu passei, eu continuava com medo. Então eu tinha medo e vergonha, né? Eu tinha medo de contar pras pessoas e ser taxada como mentirosa, né? Porque já tinha passado algum tempo, né? Então passou 1 ano, 2, o tempo foi passando. E aí, quanto mais passava o tempo, mais mentirosas as pessoas achariam que eu fosse. Então eu me calei. Depois disso, ele nunca mais cometeu, né? Então eu comecei a duvidar da minha sanidade mental. Eu comecei a pensar que pudesse ser uma coisa da minha cabeça, né? Então eu pensei que fosse alguma coisa da minha cabeça, que eu tava ficando louca, que foi um pesadelo. E nisso eu quis me recordar novamente do que aconteceu. Eu não pensava muito nisso, eu tentava ser forte e vivia a minha vida, né? Mas toda vez que eu olhava pra ele, me vinha uma coisa ruim. A gente se distanciou, né? Eu lembro que ele dizia pra minha mãe que a gente tá mais distante, porque a minha mãe percebia, né? Vocês eram tão amigos e tal. Aí ele dizia, não, agora ela tá mais mocinha, ela tem as amigas dela, a vida dela, por isso que ela tá mais distante de mim, né? Ele contava essa história pra minha mãe, porque ela visivelmente via, né? Que a gente não tinha mais aquela conexão. Então eu comecei a duvidar da minha sanidade mental, achando que era um pesadelo, que era uma coisa da minha cabeça. Daí eu comecei a me forçar, né, a lembrar daquilo, passo a passo, de como aconteceu, se realmente era verdade, e aquilo veio à tona, né. Eu lembro que eu fiquei muito mal na época, e eu pensei assim, não, realmente aconteceu. E naquela mesma época veio à tona um abuso que ele fez com uma ex dele, e isso aí me tranquilizou muito. Né, isso me deu muita força pra mim contar. Depois disso eu vi que eu estava pronta pra contar o que realmente tinha acontecido, mas o desejo não durou nada, ele foi embora muito rápido porque ninguém acreditou nela. Então ninguém acreditou nela, ela saiu por louca, por mentirosa, por mulher que não queria ser largada, né, porque ela era ex do meu padrasto. E ela também veio falar só depois de um tempo. Aí ela veio falar de uma coisa que já passou, então nisso ninguém acreditou nela. A minha mãe defendeu muito ele na época, ela disse não, ele é uma pessoa carinhosa, ele é uma pessoa respeitadora, ele nunca faria isso com ninguém. Né? Então acabou que eu tive que me silenciar mais uma vez. E ali foi muito difícil pra mim, porque ele saiu impune, né? Então ele fez o que fez comigo, fez o que fez com ela e sabe lá com outras pessoas também, né? E algum tempo depois ele terminou com a minha mãe. Ali eu senti que era hora de contar. Então eles tinham terminado e eu disse, não, agora eu vou contar, eu vou libertar toda essa dor. Porque aquilo me incomodava muito, sabe? Me corroía. Eu queria muito desabafar com ela, poder contar pra ela pra que alguma coisa pudesse ser feita contra ele, né? Já que tinha feito isso comigo e tinha ficado por isso mesmo. Então eu contei pra ela, mas infelizmente ela não acreditou em mim. Então ela disse coisas do tipo, por que você não contou na época? Você tem certeza que isso aconteceu? Você não está inventando? Né? E o que mais me doeu foi que ela disse que ia perguntar pra ele pra ver se era verdade, né? Então ela não acreditou em mim. Então ali naquele momento a minha própria mãe não acreditou em mim. E isso foi o que mais doeu. E aquilo me destruiu por dentro, sabe? Porque a minha mãe não acreditou em mim. E depois disso ele continuou indo na minha casa, eles ainda eram amigos, né? Então ele continuou indo, vindo, fazendo o que queria, eles eram muito amigos. E eu fiquei ali, silenciada, né? E aí depois disso eu comecei a me julgar muito, né? Eu comecei a ficar com nojo, com raiva de mim, porque eu não contei no momento certo, sabe? Eu fiquei pensando, por que eu não contei naquela época? Talvez tivessem acreditado em mim. Porque uma criança, ela não vai estar mentindo, ela não vai estar inventando, né? Depois, quando a gente vira adolescente, é muito comum o adolescente mentir e tal, mas a criança é muito raro ela mentir, ela inventar uma coisa tão séria, né? Até porque eu nem entendia nada sobre isso. E a minha mãe sabia que eu não entendia, porque eu era muito inocente, eu ainda brincava de bonecas e tal, né? Eu tive outra criação, uma criação muito mais inocente, né? Então, se eu tivesse contado na época certa, tudo teria dado certo. Talvez ela tivesse terminado com ele na época, né? Mas, infelizmente, eu fiquei com nojo, com raiva de mim mesmo, com vergonha. Então, eu não consegui contar. Então, quantas crianças e jovens passam por isso e o abusador fica impune? Porque nós mulheres se calamos, né? Por medo, por vergonha, por culpa, mas a gente tem que dar um fim nisso, a gente não pode se calar. A nossa voz é tudo que a gente tem. Então a gente precisa sempre desabafar, contar pra qualquer pessoa que seja até pra uma amiga sua, se você não tiver tanta intimidade com a sua mãe, com o seu pai, com o seu professor, conte pra uma amiga, né? Talvez ela te aconselhe melhor, então ela vai te ajudar nisso. Vocês duas vão ver qual é a melhor opção pra vocês falarem, né? Mas nunca, em hipótese alguma, se culpe e fique calada. Infelizmente, essas coisas ainda vão acontecer muito, né? É uma coisa que acontece e o pior de tudo é que os abusos são cometidos normalmente por pessoas próximas, né? Então as pesquisas dizem que os abusos são cometidos por parentes, então por pai, irmãos, primos, né, familiares, é aquele tio que não visita muito, ou até aquele tio mais íntimo. Então essas pessoas são as principais causadoras. Se você perceber qualquer coisa, um olhar diferente, um gesto diferente, você já corre pra contar. Então conta pro seu pai, conta pra sua mãe, conta pra alguém, mas não guarde pra você nunca, porque esse é o início de tudo. Você pode se salvar se você falar alguma coisa. Eu não consegui me salvar, né, infelizmente eu passei por aquilo, mas com certeza se você puder falar, qualquer mínimo detalhe que você vê, você vai estar se salvando. Então fale, somente falando, que a gente vai acabar com esse ciclo de violência contra a mulher.